Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês. Iniciando aqui mais um dia, graças a Deus. Vamos continuar nosso projeto de ler a Bíblia toda em um ano, onde a gente lê o Antigo Testamento, o Novo Testamento, iniciando com Salmos e Provérbios. E aí assim a gente vai alterando, tá? Então hoje a gente vai começar por Gênesis 16, 18, Mateus 7, Salmo 7, Provérbios 7. Então, iniciando já aqui o dia de hoje. A gente sempre começa com a oração para Deus nos dar sabedoria e nos dar discernimento para entender a palavra do Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, mais um dia que acordamos com saúde, bem, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e que o Senhor nos dê sabedoria para ler a Tua palavra, interpretar da melhor maneira e possamos edificar e proclamar e compartilhar Teu Evangelho aqui na terra. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis 6, Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome de Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobre modo tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Bir-Lai-Roi, que está entre Cádiz e Bered. O nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Gênesis 17. Deus muda o nome de Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Postou-se Abraão, posto em terra, e deu-lhes e falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações.
Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque o pai de numerosas nações te constitui. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em processão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido na tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. Diz também Deus a Abraão: a Sarai, a tua mulher, já não te chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu o abençoarei, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz a Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, e a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecei-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. O Senhor e os 2 anjos apareceram a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistos que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como dissestes. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho.
Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-la. Tomou também coalhada e leite e um novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhes perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente eu voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade. Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu, Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Então Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar, dizendo o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, e a fim de guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele se encontraram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Insistiu: não ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não o destruirei por amor dos 20. Disse a Abraão: não se ire o Senhor, se fala somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Eita glória! Agora vamos falar Mateus 7.
O juízo temerário é proibido. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pede e dá-se-vos-á, buscai e acharás, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, não como as escribas. Agora a gente vai ler Salmos 7. Deus defende o justo contra o ímpio. Canto de Davi entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi benjamita.
Senhor Deus meu, em ti me refúgio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como um leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão da minha vida e arraste no pó da minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e despertar-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus, Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tendo pronto. Para ele preparou os instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores, de iniquidade concebeu a malícia, e da luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira dessa sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Para fechar o dia de hoje, vamos ler Provérbios 7. Mais advertências contra a mulher adúltera. A gente leu o Provérbios 6 ontem, né? Então agora a gente vai dar continuidade. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os os dedos, escreve-os na tábua do seu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e o entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo da escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro. A buscar-te te achei, já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquitel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como um boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço.
sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie do teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos que por ela foram mortos. A sua casa é o caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Meus irmãos, a sabedoria está na palavra de Deus. Cabe a nós querer aplicá-las ou não. Então, sempre quando a gente finaliza a leitura dos capítulos, a gente faz um fechamento também. Então, a gente vai começar aqui com o capítulo 6, onde ele resume, né, que Sarai, a esposa de Abraão, não consegue ter filhos e oferece a sua serva Agar a Abraão para conceber um filho. Agar engravida, mas a tensão cresce entre ela e Sarai. Agar foge, mas o anjo do Senhor a encontra e promete que seu filho Ismael será pai de uma grande nação. Quais ensinamentos a gente tem do capítulo 16? A impaciência de Sarai leva às ações precipitadas, mostrando a importância de confiar no tempo de Deus. A gente também vê o cuidado divino, né? Mesmo em dificuldades, Deus vê e cuida de Agar, demonstrando sua compaixão. No capítulo 17, a gente vê ali a aliança da circuncisão, né? Deus reafirma sua aliança com Abraão, muda seu nome para Abraão, né? É Abrão, e muda o seu nome para Abraão. E introduz a circuncisão como sinal da aliança. Então Deus promete que Sara dará um filho e o nome dele será chamado Isaac. Alguns ensinamentos também do capítulo 7. A mudança de nome de Abrão para Abraão simboliza um novo propósito e compromisso com Deus. Então a gente vê aí identidade e compromisso. E também a fidelidade de Deus, né? Quando Deus promete, a promessa de um filho reforça a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. E em Gênesis 18, onde a gente tem a visita de 3 homens e a intercessão de Abraão, onde 3 visitantes celestiais confirmam a promessa de um filho para Sara, Abraão intercede por Sodoma pedindo que Deus poupe a cidade se houver justo nele, né? É aquela parte onde ele, se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, né? E o Senhor Jesus ele vai afirmando, se tiver, eu pouparei. E quais ensinamentos que a gente consegue entender também? A hospitalidade e fé. Abraão demonstra a hospitalidade dos visitantes e sua fé é confirmada pela promessa de Deus. Abraão intercede por Sodoma, mostrando o poder da oração e o desejo de Deus por justiça. Então a gente vai para o Novo Testamento, ali em Mateus 7, onde ele finaliza ali o ensino final do Sermão da Montanha, né? Onde Jesus conclui o Sermão da Montanha com os ensinamentos sobre o julgamento, a oração, a regra de ouro e as parábolas de 2 caminhos, falsos profetas e casas construídas sobre a rocha e areia. Então essa capítulo 7 nos ensina que Jesus adverte contra o julgamento hipócrita e incentiva a oração persistente. Construir a vida sobre os ensinamentos de Jesus é comparado a uma casa construída sobre a rocha. Em Salmo 7, né, Abraão faz um pedido ali de justiça, né? Ele clama por justiça e proteção contra os seus inimigos, expressando confiança na justiça de Deus. Nos ensina também esse capítulo 7 de Salmos que
sobre a confiança de Davi na justiça de Deus. Então encoraja a gente a entregar nossas lutas a Ele. Davi apela à sua própria integridade, incentivando uma vida de retidão. E para finalizar, Provérbios 7 nos adverte contra a sedução. Então Salomão adverte contra a sedução da mulher adúltera, exortando os jovens a manter a sabedoria e a prudência. Onde a mulher ela vem de vários artifícios ali. Então a gente tem que estar sempre vigilante, pedindo sabedoria a Deus. Então isso nos vai ajudar a evitar as tentações e tomar decisões mais justas. As consequências destrutivas da infidelidade também são destacadas como alerta. Então, meus amigos, meus irmãos e irmãs que nos assistem no dia de hoje, a reflexão que temos depois de tanta palavra, de tanto ensinamento, é que eles nos ensinam sobre a importância de confiar no tempo de Deus, principalmente com Abraão e a Sara ali, que eles questionaram também a questão da idade. Então a gente tem que confiar no tempo de Deus. Eu sei que a gente quer que seja no nosso tempo, mas a gente tem que confiar no tempo de Deus. E também manter a nossa integridade e buscar por sua justiça. Jesus nos exorta a viver de acordo com os seus ensinamentos, enquanto os provérbios nos advertem sobre as seduções do mundo. A intercessão de Abraão e a confiança de Davi em Deus nos lembra do poder de oração e da justiça divina. Algumas perguntas eu vou deixar para vocês, para nos refletirmos. Vocês podem comentar aqui também, abaixo do vídeo. Como você pode aplicar a paciência e a confiança de Abraão em sua vida? O que significa para você construir sua vida sobre a rocha dos ensinamentos de Jesus? Como a sabedoria de Provérbios pode ajudar a evitar decisões precipitadas e suas consequências? Reflita aí, meu irmão e minha irmã, e comenta aqui embaixo do vídeo. Então, depois de tantos ensinamentos, só podemos agradecer a Jesus, a Deus por tudo. E meu irmão, você pode estar passando por algum momento turbulento, mas ore e confia e entrega a Deus, que Ele vai te ajudar, Ele vai resolver esse problema, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Então, mais uma vez, obrigado, e que Deus esteja com você, hoje e sempre. Que Jesus, o Nazareno, esteja presente em toda a vida, em toda a sua vida. O Espírito Santo que habita em nós possa falar conosco, possamos confessar nossos pecados e sermos uma pessoa melhor. Então, meu irmão, muito obrigado e até amanhã. Grande abraço.